Hoje vamos falar de adaptações na arte. Bem, é do ser humano adaptarmos alguma coisa, né? Faz parte da nossa cultura. Então, o ser humano sempre se adaptou a qualquer situação, seja sobrevivência, estudo, socialmente. E na arte não podia ser diferente, né? Mas, no final, o que é essa adaptação? No dicionário de teatro, a palavra adaptação possui a seguinte definição: transposição, transformação de uma obra, de um gênero em outro, de um romance, uma peça, por exemplo. Assim, um romance adaptado para palco, televisão. Como os exemplos, né? Temos Harry Potter, exemplo clássico de adaptação do livro para o cinema. Adaptações na arte podem ocorrer da passagem de uma mídia ou uma linguagem artística para outra. Por exemplo, adaptar a história de um livro para um filme, né? Quem não viu Harry Potter? Ou as adaptações podem estar ligadas ao tema da obra, por exemplo, transpor a peça Romeu e Julieta, do fim do século XVI para a sociedade do século XXI. Ou até mesmo, como vimos, mudar de gênero, transformar um drama em comédia, ou alterar o fim, uma história. Esse aqui é o filme, né? Romeu e Julieta. Para quem viu essa versão, Leonardo DiCaprio, ela é a obra de William Shakespeare, né? E foi adaptada para a nossa realidade do século XXI. Sendo que essa obra passou no século XVI. Temos as adaptações no teatro. Cada vez que um espetáculo é criado com a base em um texto, dramaturgos, adaptações são possíveis. Bem, temos aqui a história de Macbeth, de William Shakespeare, conta a história de um homem ambicioso que ficou cego pela fome de poder. Bem, eu vou colocar agora no grupo o vídeo que é uma adaptação de Macbeth que fizeram através de Skype, né? Foram alunos da escola de teatro, adaptaram Macbeth no Skype, né? Como a gente está em quarentena, né? Eles tiveram essa ideia, então é bem bacana. Então vocês confiram aí no grupo que eu vou postar. Uma outra possibilidade na adaptação é que a sua realização pode contribuir para melhorar a compreensão do leitor sobre a obra abordada, favorecendo a assimilação e interpretação sobre a obra, como processo de escolha e adequação feita, né? Então, gente, a adaptação, ela serve para contribuir, né? Para melhorar a compreensão do leitor sobre a obra. Por exemplo, o Auto da Compadecida, ela é um teatro, né? É uma peça teatral que, se você for ler a peça, né, e o filme, você vai entender bem mais o filme do que a própria peça escrita. Então, a adaptação foi tão boa no cinema que você acaba preferindo ver o filme do que ler a peça. Igual o Shakespeare. O Shakespeare foi adaptado várias vezes, as obras de Shakespeare no cinema. E acaba, como é muito complexo, né, a linguagem daquela época, né, era uma linguagem um pouco diferente das dias atuais, a obra fica um pouco chata de ler por causa da linguagem, né, bem formal. Mas se você vê no cinema, né, nos filmes que foram adaptados, é bem mais fácil, muito mais fácil você compreender a história. Bem, no Brasil, o Auto da Compadecida, né, vamos falar um pouco, é uma peça teatral em forma de ato, em três atos, escrito pelo autor brasileiro Ariano Suassuna. Então, ela foi adaptada no cinema. O Auto da Compadecida é uma adaptação cinematográfica brasileira de comédia dramática lançada no ano 2000. Bem, agora vamos falar de William Shakespeare. William Shakespeare foi um poeta,
dramaturgo e ator inglês, considerado o maior escritor e o mais influente dramaturgo do mundo. Criou obras como Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth. Ser ou não ser? Eis a questão. É uma fala muito conhecida da peça Hamlet, de William Shakespeare, que a escreveu entre 1566 e 1601. Em suas obras foram muito procuradas para adaptações, e hoje muitos diretores e artistas usam suas obras em grandes produções, né? William Shakespeare é o cara. Quem nunca ouviu essa frase? To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser? Eis a questão. Bem, a obra de Shakespeare também foi adaptada em esculturas. Observe as fotografias são representações de personagem Hamlet, na peça do mesmo nome, na escultura e no teatro, por meio da fotografia. Shakespeare é atemporal. Se você for estudar Shakespeare, você vai ver que tudo é Shakespeare. As peças teatrais. Ele é um gênio, né? Então, Shakespeare é atemporal porque ele escreveu no século XVI, mas reflete até hoje, né? Adaptações na literatura e cinema. Autor de texto para teatro, cinema ou televisão, no momento em que escreve, imagina e idealiza nas linguagens cênicas e audiovisuais, mas sabe que seu texto sofrerá interferência e adaptações de outros que produzem espetáculo, né? A gente vê cinema versus livro. Temos exemplo HQ, né, para o filme. Com o crescimento, né, na indústria do cinema, podemos observar que suas obras de literatura foram adaptadas com grande repercussão e sucesso, né? Olha aí, Os Vingadores, baseado na HQ. Romance para filme, temos Memórias Póstumas de Brás Cuba, temos o filme. E tem inúmeros exemplos de adaptações, né? Agora, o que a gente viu hoje, que são adaptações na arte, adaptações de teatro, adaptações das obras de William Shakespeare, adaptações na literatura e cinema. Agora eu quero que vocês respondam a atividade, tá? Que eu vou postar no grupo, que vale nota.